Aleluia. Senhor Jesus, reconhecemos que Tu és bom. Reconhecemos que Tu és bom e que a Tua fidelidade dura para sempre. Reconhecemos que Tu és bom e que ninguém pode ser comparável a Ti, Senhor. E nessa noite também reconhecemos a Sua centralidade. Só o Senhor é digno de ser louvado, só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de ser exaltado. Reconhecemos que Tu és bom e és digno de receber todo louvor e toda adoração. Seja adorado neste lugar, seja adorado nas nossas casas, seja adorado neste bairro, seja adorado nessa cidade, seja adorado nessa nação. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos. Aleluia. Graça e paz. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno, Ele é merecedor da nossa adoração. Nós nos alegramos na presença dEle, nós nos alegramos com a bondade dEle, com a misericórdia dEle, com a fidelidade dEle. Nós só temos acesso, nós só podemos chamar a Deus de Pai por causa do que Cristo Jesus fez por nós. Ele nos reconectou ao Pai, nos levou de volta para o lugar de filhos. Então nós não podemos nos cansar de encontrar nele a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a graça, o amor que nos sustenta dia a dia. Então não se canse de adorar ao Senhor, não se canse de exaltar o nome do Senhor, não se canse de bendizer a Ele, não se canse de reconhecer quem Ele é. E você vai experimentar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. No ano do Pai, nós precisamos olhar para Jesus. No ano do Pai, nós precisamos olhar para o Filho. Porque ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Então, se você precisa conhecer uma nova revelação do Pai nesse ano de 2025, olhe para Jesus. Mire em Jesus. Fale sobre Jesus. Leia sobre Jesus. Leia os evangelhos 1, 2, 3, 4 vezes ao longo desse ano. Vai dar, pelas minhas contas vai dar. Vai dar até mais, né? Leia, fale com Ele, porque quem vê Jesus, vê o Pai. É um privilégio estar aqui nessa noite. Eu louvo ao Senhor. É sempre uma honra estar na casa do Pai. É sempre um privilégio estarmos com os irmãos, né? Talvez você chegou, ainda não falou com ninguém, não teve oportunidades como eu, né? De segurar no braço da minha amiga, de contar com a ajuda do outro, porque assim também nós recebemos a revelação do amor do Pai sobre as nossas vidas. Porque tudo que há de bom em nós vem de Jesus. Então, quando a bondade se manifesta através de um irmão sobre as nossas vidas, é a revelação de Cristo Jesus sendo manifesta a nós. E é por isso que nós estamos aqui. E eu estava meditando, né? Ontem eu recebi esse convite para ministrar. Só que esse convite ele chegou. Quer dizer, eu acho que ele tinha chegado antes, mas eu sou muito lenta para ver o WhatsApp, para ver mensagens. E aí eu estava num tempo com o Senhor e estava lá adorando o Senhor, estava com um tempo com o Senhor. E aí quando eu terminei, fui orar por algumas questões, fui olhar no celular para ver alguns pedidos. E aí tinha uma mensagem do AP. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, o que eu vou falar para os irmãos? O
que eu vou compartilhar com os irmãos? E aí o Espírito Santo falou: fale o que eu estou falando ao seu coração. Fale o que eu estou falando com você. Não é a respeito de você preparar uma ministração ou não, mas é a respeito de falar sobre o que eu estou falando para transformar a sua vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado nesses dias, nesse início de um novo ano, sobre a minha vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 103. Salmo de número 103. O versículo 13 nos diz assim: o Senhor é como um pai para os seus filhos. Estou lendo na NVT. Ele é bondoso, acabamos de cantar isso, estamos na mesma conexão aí, hein? O Senhor, Ele é bondoso e compassivo para os que o temem, pois Ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam a sua aliança, dos que obedecem aos seus mandamentos. Aleluia! Que promessa gloriosa! O Senhor é como um pai, o Senhor é como um pai. Glória a Deus! O Senhor é como um pai. E talvez você ache que tem alguma coisa errada com essa tradução, mas não tem nada de errado com essa tradução, porque Deus, Ele é o pai, mas Ele também é como um pai, porque nós temos problemas gravíssimos, porque muitos de nós tiveram um pai que não era como um pai, ou conheceram pais que não eram como pais. E tantas vezes nós temos distorções por causa disso. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor é como um pai para os seus filhos. É bondoso e compassivo para os que o temem. E não é porque a gente é bom, não é porque a gente faz tudo certo, mas é por causa de quem Ele é. E o salmista diz: pois Ele sabe como somos fracos. Ele lembra que não passamos de pó. Há uns 6 anos atrás, eu estava na Pichurim, estava num culto com a minha mãe da comunhão e adoração. E o AP teve uma visão na hora da ministração. Não sei quantos estão aqui vão lembrar, porque eu gosto de registrar, porque tem coisas que a gente não pode esquecer, né, do que o Senhor está comunicando a nós. E ele teve uma visão de que o Senhor estava desembaçando um vidro diante de nós, como quem limpasse, né, uma janela, né, tirando a sujeira para que nós pudéssemos enxergar bem. Eu guardei aquela mensagem e fez muito sentido para aquele tempo que eu estava vivendo, para aquele tempo que a minha família estava vivendo. Mas a cada estação nós precisamos ouvir o que o Senhor está ministrando ao nosso coração. E nesses dias eu tirei aí o início do ano para descansar, para ter um tempo para renovar, né, o fôlego, renovar as forças físicas. E aí fui para casa de uma das minhas irmãs no interior de São Paulo, e ela tem uma varanda. E aí ela colocou um vidro, né, uma janela, mas só de frente para a cozinha, né, para não ficar entrando a chuva, né, para parar, mas dá para a gente abrir e tudo mais. Só que o restante da varanda é todo aberto. E aí, algumas vezes ao longo desses 15 dias que eu estive fora, eu vi uma borboleta. Não conheço nada de borboleta, mas ela era uma espécie específica. Eu não sei se era a mesma borboleta ou se era borboleta diferente, pastora Leonor. Mas era uma borboleta
com asas escuras, um cinza chumbo, pequena. Mas quando ela encontrou aquele vidro, e é bonito, porque você vê a paisagem, né? Os pastos, né? Dos ambientes ao redor, e você vê o céu, né? E no interior o céu é mais azul, a gente vê o pôr do sol, é muito lindo, você vê as árvores, então é muito gostoso. E aquela borboleta, ela parava no vidro, e ela se debatia, e não conseguia transpor. E aí eu falava, meu Deus, né? Porque aí eu olhava para o lado, e assim, o vidro estava só aqui, mas aqui, ó, estava tudo aberto. Mas a borboleta batia, e não conseguia sair. Falei, vou abrir o vidro, vou abrir a janela. Abri um pouco, falei, agora você pode ir. A borboleta saiu? Não saiu. Continuou batendo. Nem para ir um pouquinho para o lado, para poder sair. E aí eu falei, ela vai morrer aí, né? Então peguei aquela borboleta pelas asas, com cuidado. Acho que deve ter sido desconfortável para ela, mas soltei aquela borboleta. Você já deve ter feito isso aí 1 milhão de vezes, né? Soltei aquela borboleta e ela ganhou o mundo. E aí o Espírito Santo, né, falou comigo. Começou a ministrar no meu coração. Só que isso aconteceu umas 4 vezes. Aconteceram muitas vezes. E a bendita da borboleta não saía, não aprendia o caminho de saída. E tinha um mundo diante dela. E tinha que pegar, e ela sofria quando pegava ela, tal. Até que no penúltimo dia que eu estava lá, estava no meu período de oração, e aí eu vi uma outra borboleta, colorida, bonita, né, diferente daquela, mais robusta, também se debatendo para sair. E quando eu abri o vidro e tirei ela para que ela saísse, ela deu um voo, mas ela ficou perto de mim, numa árvore, numas folhas assim. E aí eu tive um tempo para ficar olhando para ela. E o Senhor me disse, vocês são como essa borboleta. Você é assim. Eu falei, eu sou assim? Passa por uma metamorfose, o casulo, aquela coisa toda que a gente sabe. Ele falou, não, isso aí você já sabe. O que você não sabe é que eu sou um pai que autoriza e que libera para viver e desfrutar de algo que é muito maior do que você pode imaginar. Tem coisas que nós conhecemos e é lindo olhar pelo vidro. O Senhor limpou. Quando Ele limpou o vidro, fez uma diferença tremenda na minha vida. Foi transformador. Muita coisa veio à luz. Mas, quando o Senhor abre o vidro e diz, vai, olha, amplia o seu olhar, vai viver, eu te autorizo, eu te libero, prossegue, avança, é muito melhor. E eu entendo que o Senhor está dizendo isso para nós nesses dias. Mas esse não é um lugar confortável para nós. Porque eu acho que quando eu peguei nas asas, né, como a gente não descobre o caminho sozinho, tem hora que o Senhor tem que pegar nas nossas asas e nos conduzir. Ela deve ter se sentido desconfortável, mas não machucou, não lesionou, não fez nada, mas foi desconfortável. Tem coisas que o Senhor quer liberar para nós por causa da sua bondade, por causa da sua fidelidade. Ele sabe quem nós somos, sabe das nossas fraquezas, Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe como nos pegar e pode ser que seja desconfortável. Mas isso nos libera para vivermos um novo tempo, para vivermos uma nova estação, onde o Pai nos autoriza. O Pai nos autoriza. O Pai nos libera para prosseguir. Mas nós não estamos acostumados com isso.
Você aqui que é pai, você aqui que é mãe, você aqui que é filho, e todos nós somos filhos, porque ninguém é filho de chocadeira, né? Todos nós somos filhos, então sabemos disso. Nós estamos acostumados, desde pequeno, a ouvirmos o pai e a mãe dizer: não faz isso, não enfia o dedo na tomada, não mexe com isso, não faz aquilo, não corre aí, não sobe aí, não derruba a televisão. Tem uns que é mais perigoso, né? Não vai nessa festa, não anda com essas pessoas, não case com essa pessoa, não namora com esse cara. Você vai para a igreja, você não vai para a festa. Nós estamos acostumados a ouvir essa direção. Mas quanto de nós ouvimos até o que aprendemos aqui no domingo? Esse pai que abençoa, esse pai que libera, esse pai que diz: eu te libero para viver tudo aquilo que o Senhor planejou para você. Ainda que você caia, tropique, mas eu creio, você vai avançar. E o pai está nos dizendo isso nesse dia. Mas nós não vamos entender, nós não vamos aprender a viver nessa dimensão se nós não olharmos para Jesus. Abra sua Bíblia novamente em João 3. João 3, versículo 31. A palavra nos diz assim: aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas Ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que Ele diz, todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois Ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus experimentou e nos ensina a realidade do Pai que põe tudo em nossas mãos, que nos libera para sermos administradores daquilo que Ele mesmo nos confiou. Existe um depósito de Deus na minha e na sua vida. Existem coisas, características, dons, talentos que Deus só colocou na vida da Marcinha. Deus não colocou sobre mim, está sobre ela. Existem coisas sobre o pastor Rogério que Deus colocou sobre ele. A história dele, as vivências, as experiências, há um depósito da parte de Deus nas suas características, nas suas virtudes. Deus está depositando. Mas e aí? O que nós vamos fazer com o depósito que Deus tem liberado sobre as nossas vidas como um bom pai? O que nós vamos fazer com aquilo que Ele tem confiado a nós? Tantas vezes a nossa mente nos bloqueia, mas Jesus pode nos revelar aquilo que está no seu coração e nos fazer enxergar além. Você e eu precisamos ver o que nós não vemos, ainda que a gente vislumbre pelo vidro, e é muito legal ver pelo vidro, é muito emocionante ver o pôr do sol, mas gostoso é sentir a brisa, é sentir o vento, é voar, é alçar novos voos, novos lugares, nas asas do Espírito Santo, é cumprir o propósito para o qual Ele nos criou. E Deus está não apenas nos chamando, como nós ouvimos aqui no domingo, porque Ele já nos escolheu, mas Ele está nos liberando, nos autorizando. O selo da paternidade de Deus nos valida.
Esse negócio de põe a mão no fogo pelo fulano já deu muito errado, né? Sempre dá errado. Toda vez que a gente ouve alguém dizendo assim, eu ponho a mão no fogo pelo fulano de tal, dá ruim, né? Mas Deus, Ele não pôs a mão no fogo por nós. Ele enviou o seu Filho e Ele pregou Ele na cruz. Ele é o avalista. O selo é a presença, é a graça. O selo é o seu amor sobre as nossas vidas. Mas se nós não olharmos para Cristo, se nós não despertarmos para olhar além, para ver aquele que revela o Pai, nós ficaremos imobilizados na varanda. E embora seja lindo, seja maravilhoso, todo esse esforço, batendo, sem conseguir romper, vai minando as nossas forças. E o que a palavra do Senhor nos diz é que a esperança retardada adoece o coração. Se eu e você recebemos depósito do Senhor, recebemos graça, sabedoria, discernimento dEle, recebemos dons, talentos, experiências com Ele, e nós não rompemos, não utilizamos, não vivemos, não cumprimos aquilo para o qual Ele nos estabeleceu, nós vamos gastar toda a nossa energia e vamos parar no meio do caminho. Isso tem acontecido com muitos, desistido, minados na força, minados no vigor. Mas Jesus está dizendo, o Pai ama o Filho, o Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. É interessante que Jesus, Ele cumpre tudo aquilo que eu e você precisamos cumprir na nossa construção como pessoas. Porque Jesus nasceu como nós nascemos, Jesus foi se desenvolvendo como nós nos desenvolvemos, Ele foi crescendo como nós crescemos. E é interessante que, embora os seus pais terrenos tivessem uma compreensão limitada de tudo aquilo que Ele representava, e não era para tanto, não era para menos, aliás, mas Jesus vive tudo aquilo que nós precisamos viver como uma família, porque a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus é lançado para cumprir o seu ministério, no dia do batismo, no seu batismo, quando João Batista vai batizá-lo, desce sobre ele o Espírito, a pomba vem sobre ele e ouve-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, a ele escutai. Existe em Deus um coração paterno, mas existe em Deus um coração materno. É a voz da mãe que apresenta e libera o filho para o pai. Mas é um problemão, porque a mãe apresenta o pai que ela conheceu e não necessariamente o homem que está do lado dela. E aí, se a coisa não foi muito boa, é a revelação que o filho vai ter. Mas não há fragmentação dentro de mim e dentro de você que não possa ser completa na revelação do coração materno de Deus, pela ação e o derramar do Espírito Santo sobre nós. E quando nós recebemos uma porção do derramar do Espírito, nós podemos ouvir o Pai dizendo: você é meu filho amado. Eu estou colocando coisas nas suas mãos, eu estou confiando a você, e mais do que isso, eu estou te liberando para viver e cumprir, para avançar. Isso é bom, mas é desafiador. Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas.
Lucas 19. No versículo 11, a palavra do Senhor nos fala sobre a parábola dos 10 servos. E a palavra nos diz assim: a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato, disse ele. Um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Vamos falar todos juntos isso? Invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. No verso 14, a palavra diz assim: seu povo, porém, o odiava, e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os seus servos, aos quais tinham confiado dinheiro, pois queria saber quanto havia lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro. Pegou aí? E ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bom, disse o rei, você é um bom servo, foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou um homem severo, que tomo o que não pertence, colho o que não plantei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem aos que têm 10 moedas. Mas, Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem, mais lhe será dado, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. A ordem do Senhor não era apenas para ficar firme nele e perseverar até o fim. Não, a ordem dele é: invista os meus recursos, invista o dinheiro. Tem algumas versões que diz: faça negócios. Não enterre o talento. Quantas vezes o medo, a insegurança e a desconfiança de que Deus é quem Ele diz que é, e de que Ele é um bom Pai, nos impede de receber o muito mais que Ele tem para nós. Sabe o que eu aprendo? É que chega uma hora que a gente para, que a gente não recebe mais. Você está cheio, está cheio, está cheio, está cheio, está cheio. Mas se você não libera, se você não extravasa, se você não compartilha, se você não doa, se você não estende a mão para ninguém, vai chegar uma hora que vai se esgotar e vai envelhecer. Mantimento armazenado passa do prazo de validade e estraga, não é assim? Assim é sobre nós o depósito do Senhor.
Você pode ser cheio da unção, você pode ser um homem talentoso, uma mulher talentosa, você pode ter vivido e aprendido tantas coisas, você pode ter grandes experiências, você pode ter tido grandes vivências, ou você pode ter tido poucos. Você pode ser um jovem, alguém que talvez pense assim: meu mundo é mais estreito, eu ainda não conheço nada, eu ainda nem sei exatamente o que Deus quer, o que Ele tem para mim. Mas se você não romper e não começar a usar, não começar a expandir, não começar a ir além, focar o seu olhar naquele que libera todas as coisas, você não vai romper. Isso acontece conosco. Nós recebemos tantas vezes ministrações da palavra acerca da nossa vida financeira, mas quantos têm tanto medo de entregar ao Senhor? E uma coisa que é interessante, eu não sei se você já pensou nisso, mas muitas pessoas dizem: eu não entrego o dízimo. Não, eu acredito no dízimo, mas eu não entrego o dízimo. Por que você não entrega? Porque se eu entregar o dízimo, eu não consigo pagar as contas. É mesmo. E quando você não entrega o dízimo e paga as contas, todas as suas contas estão em dia? Não, eu estou devendo. É melhor você entregar o dízimo e ficar devendo, mas com o dízimo resolvido. A gente está aqui na internet, e tem coisa que na internet é esquisita a gente ouvir, porque eles recortam e tiram do contexto, né? Às vezes a gente assiste e ouve isso. Mas tem coisas que são liberações para nós como igreja. E na matemática de Deus faz todo o sentido. Mas se eu e você não rompermos, não vencermos o medo de não termos o que comer amanhã, de não termos como pagar as contas, de não termos como subsistir, de não termos como viver, como fazer nada, nós não vamos experimentar o Deus de toda provisão. Tem hora que o Senhor não nos dá. Tem hora que o Senhor não nos dá. Mas Ele trabalha em nós de uma forma diferente. Até quando Ele não nos dá. O Senhor é um bom Pai. Ele cuida bem de nós. Mas se eu e você não aprendermos a caminhar na liberação dEle, nós não viveremos o além, o muito mais que Ele tem para nós. E aí parece que a gente vem na igreja e existem promessas liberadas, palavras liberadas, e parece que a gente fica sempre no mesmo lugar. Mas aí não é apenas um embate espiritual, é também um bloqueio em nós que nos impede de avançarmos. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos remover dos nossos pés todo o embaraço. Seja ele pecado, seja ele limitações de pensamentos, seja ele ideias formadas e pré-concebidas, para que possamos avançar. E sabe o que eu fico pensando nessa parábola? É que não apenas se eu não entregar aquilo que Ele tem me oferecido, aquilo que Ele tem liberado sobre mim, não apenas isso não vai se multiplicar, como isso também vai ser transferido para outra pessoa. E aí, muitas vezes, nós dizemos assim: não, a coisa não acontece comigo, a coisa não vai comigo, mas Deus está levantando, Deus está fazendo alguém lá no mundo, né? Às vezes um cantor que não canta nada, a Anitta não canta nada, faz um desserviço para a humanidade, mas está indo tanto dinheiro lá, ela está fazendo tanto sucesso. Onde estão os homens e as mulheres de Deus que entoarão as canções para as gerações? Aquilo que está sendo ocupado
por um ímpio. Algo até como algo antagônico, o oposto do que Deus tem liberado. E não é para desmerecer, não é porque, não é a respeito disso, mas é porque a palavra nos diz que o Espírito é o que vivifica. O que Deus depositou em mim e em você traz restauração e vida sobre a vida de outras pessoas. Então quer dizer que se você não estiver no lugar certo, se você não estiver na hora certa, se você não estiver vivendo o tempo certo, o time certo de Deus, significa que tem gente morrendo sem conhecer a vida abundante de Cristo Jesus. O Pai colocou tudo nas mãos do Filho. Existe hoje uma geração de órfãos. É bom e nós precisamos receber o amor, o abraço, o cuidado do Pai. Mas o que Ele está dizendo, eu quero te liberar para fornecer o abraço do Pai. Eu estou te autorizando a trazer solução em lugares de crise. Você pode ser um matemático, você pode ser alguém da lógica, e você pode resolver questões tão profundas para sanar o câncer. E você está aí, querendo cantar no louvor. É uma bênção você cantar no louvor? É. Mas Deus investiu em você. Você tem não sei quantos anos de faculdade, você estudou não sei quanto, você fazia conta desde quando você tinha 2 anos. Deus colocou um depósito em você. E Ele quer que você faça a diferença com aquilo que Ele já te confiou. E você está esperando, não, Deus, me dá mais, me dá mais, me dá mais. E Ele diz, se você não investir, se você não negociar, se você não colocar para girar aquilo que eu tenho confiado, os recursos dos céus que eu tenho dado a você, não vou poder te dar mais. Põe pelo menos na poupança, que rende, quanto que rende a poupança? 0,0000032. Põe pelo menos lá. Deus está nos chamando para algo excelente. O Pai nos autoriza. Mas e se eu errar? E se eu fui arrumar aquele emprego e não foi o emprego certo? Encontre em Deus o lugar de arrependimento, muda de direção e volta, e vai para o emprego certo. E se eu cair, e eu vou ser colocado no meio dos lobos, dos tubarões, na faculdade pública, e o que vai acontecer? E se você chegar lá, e você se unir com o pessoal do Dunamis, e você fizer um tempo de louvor e de adoração, e se você estiver lá, e um amigo seu, durante 5 anos, 6 anos de universidade, conhecer o amor do Pai através de você, você está investindo. Está nos autorizando. O Pai está nos liberando. Eu queria dizer, e quando eu estava orando para compartilhar a palavra, o Pai tinha falado para mim que todo mundo aqui estava liberando tudo que podia. Mas não foi isso. Ele diz, vocês se batem. Parece que tá, mas só tá olhando o horizonte. Mas eu estou dizendo, eu sou o Pai, e eu quero te autorizar e te liberar para viver os planos, os desígnios. Talvez os seus 30 anos tenham sido o melhor, mas Deus está dizendo, eu quero transformar os próximos 30 anos em algo que você nunca experimentou. Você precisa olhar além.
Talvez você esteja dizendo: eu acho que já acabou, eu acho que para mim já encerrou. E Deus está dizendo: eu tenho uma profissão nova para você, eu tenho algo novo, eu tenho uma direção nova. Tem uma pessoa que você vai encontrar lá, e você vai ser meu canal para encorajar aquele filho, aquela filha, e ele não vai desistir. E depois de 10 anos ele vai se render a mim, porque você foi, porque você insistiu, porque você avançou. O Pai nos libera. Existe uma geração de órfãos, existe uma geração, e sabe qual que é o problema? Lembra que a mãe, ela apresenta para o filho o pai que ela conheceu? É assim. E muitas vezes nós queremos apresentar para as pessoas o pai e a mãe que a gente é, ou que a gente gostaria de ser. Aí a gente começa a maternar as pessoas, paternar as pessoas. Quando o Senhor diz: não, eu quero que você revele que eu sou o Pai. É comigo a transformação. Você é um canal. Não precisa se preocupar, vai pegar no colo, tirar, pôr chupeta, tira a chupeta. Não, não é a respeito disso. Porque aí quando a gente pensa que é a gente que precisa fazer alguma coisa, maternar, paternar, cuidar, aí você pensa: eu já cansei, não vai dar, não vou dar conta. Ou eu vou me desgastando e vou entrando no lugar que eu não deveria entrar. Mas no tempo, no ano do Pai, o Pai está dizendo: eu sou o Pai que quer se revelar. Aponte para mim como Cristo. Cristo disse: quem vem a mim, quem me vê, vê o Pai. Não é a respeito do que eu e você podemos fazer, mas é a respeito do quanto nós apontamos para Ele. O Senhor está levantando uma geração de líderes com o coração paterno de Deus, para se movimentar nesta geração. Mas você precisa tirar o que embaraça os seus pés e avançar. Voa, voa. Se tem uma fresta para passar, passa pela fresta. Se você tem que passar por uma ruptura, passa pela ruptura. Mas não fique estagnado no tempo do Pai, no tempo da revelação que o Pai tem para mim e para você. E eu penso que assim como aqueles 10 homens, essa não é uma realidade que é fácil para nós compreendermos. Porque no final a palavra diz que os homens que investiram e que multiplicaram, porque a palavra diz que é o Senhor quem multiplica, mas Ele deu o comando para nós lá em Gênesis: crescei e multiplicai. O Senhor, o Deus Criador, quando Ele dá o comando para esses homens, eles obedecem. Mas quando Ele faz, Ele multiplica, e para aquele que tinha 10, Ele deu mais 10 cidades para governar. Não era mais 10 talentos, era 10 cidades para governar. O Senhor quer nos levantar para posições estratégicas, queridos. O Senhor quer nos colocar em posições específicas. Muitas vozes têm falado nesses dias, gente que fala nada com nada, gente colocando na cabeça dos outros. Eu ouvi alguns dias um garoto dizendo assim: eu me autodesigno como um gato. Eu sou um gato. Eu não pareço um gato, mas dentro de mim eu sou um gato. E eu nem sei quantos milhões de visualizações aquele garoto, com identidade tão distorcida, talvez adoecido dentro de si,
estava influenciando, dizendo que eu sou o gado. Como o pastor Williams pregou na semana passada, e se você disser, eu sou filho de Deus, pode não parecer, mas eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou. O Senhor quer nos colocar. Isso não é, eu não estou aqui para pregar, para deixar você confortável. Não é a respeito disso. Porque se você não fizer, Deus não vai te colocar. Se você não romper, você não vai. Se você não romper com as estruturas dentro de você, e não é porque Deus não quer, porque a gente tem muitas vezes essa ideia fatalista, de que as coisas acontecem porque Deus não quis, ou porque Ele quis, é assim, é essa. Se você não escolher obedecer a Ele, viver conhecendo quem Ele é, porque muitas vezes, lembra da criança que está acostumado, o pai dizendo, não anda aí, não enfia o dedo, não sai por essa porta, sai pela outra, não entra aí, que aí é das meninas, não faz isso, não faz aquilo. Só que o pai, à medida com que o filho vai crescendo, ele vai liberando, porque ele crê que está impregnado no filho todo o ensino que ele estabeleceu, tudo aquilo que ele transmitiu ao longo de toda a vida. O pai está dizendo isso para nós. O que é que você aprendeu ao meu respeito ao longo da sua vida e da sua jornada comigo? O que é que você conheceu de quem eu sou ao longo da sua vida, ao longo da sua história? Porque eu e você vamos viver a partir do que nós conhecemos acerca de Deus. Por isso que se você se detiver no âmbito da religião, de uma religiosidade vazia, apenas ir e vir de culto em culto, de domingo em domingo, você não vai saber o que fazer. Quando a janela abrir. Porque existem coisas que Deus fala para nós naquele momento. Eu gosto muito de um filme, o livro de Eli. E é engraçado, porque as pessoas tentam pegar o livro dele, e ele não dá. E aí no final o livro era em braille, ninguém entendia nada, mas o livro estava nele. E ninguém podia tirar isso dele. Se eu e você vivermos a vida do Filho, a vida de Cristo Jesus, ninguém pode tirar isso de nós. E aí aquele matemático que vai descobrir lá qual é o cálculo que precisa ser feito para o nível de radiação, para eliminar o câncer totalmente, ele vai revelar a vida de Cristo Jesus numa conduta, numa vida de integridade, em alguém que não se ensoberbece, em alguém que glorifica a Deus, não apenas quando as câmeras e os entrevistadores focarem nele, mas ele vai glorificar a Deus no quarto dele, enquanto ele estiver fazendo os cálculos e dizendo: Espírito Santo, eu preciso da sua direção. Espírito Santo, eu preciso da sua condução. Aquele médico, aquela enfermeira, aquele vendedor. Quantos talentos você tem? O que é que você recebeu? Pelo que arde o seu coração. Talvez você esteja aqui, você seja alguém que gosta da estética, que gosta de decorar ambientes. E talvez você possa ajudar alguém a organizar um guarda-roupa, para revelar o Deus que nos organiza por dentro. O Deus que traz equilíbrio para nós, que coloca as coisas no lugar. O que é que você sabe? O que é que Ele já entregou a você? O que é que Ele já te deu? O que é que Ele já te revelou? Esta geração está clamando pela revelação do Pai, através da manifestação dos filhos de Deus. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor usa o ímpio
para abençoar o justo. Tem muito recurso financeiro, pastor Diego, lá no tráfico, lá na boca, que deveria estar aqui, nas nossas mãos. E eu não estou dizendo que é só para você trazer para a igreja, para você investir na obra aqui na igreja, não. Eu estou dizendo que talvez sejam recursos que é para você construir a casa para alguém que perdeu tudo. Que talvez seja para você pagar a educação dos filhos de uma viúva. Para revelar o amor do Pai. E eu não sei você, mas me irrita profundamente saber que todos esses recursos estão sendo investidos na corrupção, na bandidagem, e que tanta gente tem se perdido, enquanto existem homens e mulheres de Deus que têm projetos do céu, projetos de Sião engavetados. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu não sei qual é a sua história, mas o Pai, Ele sabe a medida certa para cada um. E é interessante que às vezes, na nossa compreensão do Pai, a gente tem ideia de que Ele vai nos bater para a gente corrigir. Às vezes a gente tem essa ideia, Ele vai me bater para eu corrigir. Porque essa é a nossa vivência, essa é a nossa experiência. Mas o nosso Pai, Ele é um Pai de amor. E sabe o que é pior? É que uma das formas dele nos corrigir é nos lançar no nosso próprio pecado, nosso próprio desejo. Faz então o que você quer. Faz o que você quer. Então você não quer viver o que eu coloquei, o que eu depositei. Então faz o que você quer. Então vai lá, faz o que você quer. E aí você vai mergulhando. E Romanos capítulo 1 diz que lançados no próprio pecado, no próprio desejo, envoltos nisso, isso é o pior que pode nos acontecer. Mas se eu e você ouvirmos o que o Pai diz acerca de nós, revelado em Cristo Jesus, eu e você experimentaremos abundância de alegria. Abundância de alegria, porque há deleites, a satisfação e prazer em vivermos a vontade de Deus, em cumprirmos o seu propósito. E Ele tem isso para nós. Ele tem isso para nós. Não é custoso viver, cumprir. O Senhor quer exercer não apenas paternidade sobre nós, mas Ele quer exercer paternidade sobre vidas e sobre nações através de nós. Só que se eu e você não ajustarmos a nossa vida, não permitirmos que Ele pegue nas nossas asas e ainda que seja desconfortável, nos reorganize e nos leve de volta para enxergarmos como Ele enxerga, para olharmos como Ele vê, nós continuaremos nos esforçando, batendo, sem sair do lugar. O Senhor tem planos e propósitos para nós, queridos. O Senhor tem uma liberação para nós como igreja de Cristo nesses dias que nós nunca experimentamos. O derramar do Espírito, um avivamento há tanto anunciado, está chegando. Mas esta liberação, precisa fazer alguma coisa com ela. E se eu e você ficarmos nos nossos limites, embora Ele saiba que nós somos pó, mas se nós não olharmos para além aonde Ele está nos apontando, para vivermos o que Ele tem para nós, nós não vamos participar do que Ele está movendo e Ele está fazendo, e o muito mais que Ele fará no cumprimento da grande comissão, porque Ele vem, Ele em breve voltará.
mas onde Ele vai me encontrar, onde Ele vai te encontrar. Eu quero estar no centro da vontade dEle, rompendo limites, vencendo barreiras, avançando aonde Ele já me liberou. Talvez você esteja aqui e você esteja esperando mais uma confirmação. Talvez você esteja aqui e você esteja esperando que mais alguém ore por você e diga para você que Deus tem isso, que Ele tem aquilo, que Ele tem aquilo outro para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, Ele é o Pai que autoriza você. Ele é o Pai que te autoriza a viver um casamento restaurado, a viver um relacionamento transformado com os seus filhos, a viver uma vida diferente, uma vida financeira diferente. Porque há propósitos que Ele quer cumprir na terra, que você precisa ser bem sucedido para Ele cumprir. Aí você fica, não vou fazer. Investe tudo. Investe tudo. Investe tudo. Se você só sabe ler e escrever, ensina para alguém que não sabe ler e escrever a ler e a escrever. Você já multiplicou o que você tem. E você já revelou para essa pessoa que agora ela pode conhecer a palavra, que ela mesma pode ler, que ela mesma pode aprender. Porque se ela estiver impregnada do conhecimento e da revelação dEle, ninguém vai poder tirar isso. Eu quero que você se coloque em pé. Nós estamos terminando. Eu sinto que nós ainda não compreendemos exatamente, Pastor Diego, o que é o Pai nos autorizar. Sabe, pastora Wanda, eu acho que a gente não entendeu exatamente quais são as implicações disso. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Quando o Pai nos autoriza a falarmos em nome dEle, a vivermos em nome dEle, a cumprirmos os seus propósitos e os seus desígnios e a viver e desfrutar da vida por aquilo que Ele nos comissionou a ser e a viver, eu creio que nós vamos viver o extraordinário. E talvez a circunstância que você está vivendo agora, ela diga para você exatamente o contrário. Talvez a circunstância que você está vivendo agora, ela diga exatamente, não é possível. Eu estou onde eu não queria estar, eu moro na casa que eu não gostaria de morar, eu estou fazendo o serviço que eu não gostaria de fazer, eu estou ficando só em casa quando eu gostaria de sair, eu estou no emprego que eu não gostaria de estar. Mas eleve o seu olhar. Olhe para além. O que é que Ele quer de você no lugar onde você está? Se você parar de se debater, se você deixar Ele te remover, segurar em você e te levar para onde Ele quer, Ele vai te ajudar a passar, seja qual for a circunstância, e você vai romper. Ele quer nos usar, Ele quer mais do que nos usar, Ele quer que tenhamos uma experiência tão profunda com a revelação de quem Ele é, que possamos fluir de uma forma que nós nunca fluímos e vivermos debaixo de tudo aquilo que Ele liberou sobre mim e sobre você desde antes da fundação do mundo. É hora de romper. Queridos, nós sempre fazemos o convite para as pessoas virem aqui na frente, mas a primeira coisa que eu quero dizer é que não há rompimento sem a semente da nova vida em Cristo Jesus. Não existe.
Não existe nenhum outro caminho. É mentira de Satanás que todos os caminhos levam a Deus. Só Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Cristo é o caminho. Se você nunca conscientemente rompeu com essa barreira e entregou a sua vida para Ele, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou de dentre os mortos, a hora é agora. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, faça um sinal com a sua mão. Faça um sinal com a sua mão. Se você está aqui e você já entregou a sua vida para Jesus, mas você, como eu, entende que ainda está vivendo aquém do que Ele mesmo planejou para você, você entende que Ele tem muito mais, que existe o mundo dele, criado por Ele, para a glória dele, que existem voos mais altos para você alçar nas asas do Espírito dele, caminhos e lugares para que você ocupe, dirigido e guiado por Ele. Eu quero te convidar, vem aqui para frente, vem aqui para frente. O Senhor tem coisas excelentes para nós e nós precisamos romper. Nós precisamos romper. Existem estruturas dentro de nós que precisam romper. O Senhor tem mais. O Senhor tem novos negócios. O Senhor tem planos e projetos. O Senhor quer restaurar a educação na nossa nação. E Ele vai fazer isso através de homens e mulheres de ensino que vão trazer projetos que são para solucionar e não apenas para preencher tempo, para fazer coisas alheias e à toa. O Senhor tem níveis de entendimento e de sabedoria para sermos conselheiros de poderosos, para cumprirmos o que Deus estabeleceu. Ele quer nos levar além. Ele quer nos levar além. Ele é o Pai que autoriza. Ele é o Pai que autoriza. Ele é o Pai que nos libera. 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 Existe um lugar que é seu. Existe uma mentira de Satanás que nos diz que nós precisamos competir. Isso é uma invenção do inferno. Isso é uma invenção do inferno. A grande comissão, o plano e o projeto de Deus vai acontecer se você for bem sucedido no seu propósito. Se eu for bem sucedida no meu propósito. Quanto mais você avançar, quanto mais você prosperar, quanto mais você for liberado naquilo que Deus tem para você, mais além eu também vou ir, mais eu vou conquistar. Senhor Jesus, chegou a hora, chegou o tempo, Senhor, e nós queremos romper, nós queremos ir além, Senhor, nós queremos ir além, Senhor. Nós queremos cumprir o nosso destino profético. Nós queremos cumprir exatamente aquilo para o qual o Senhor nos criou e nos estabeleceu. Esse sonho parece grande demais. Este projeto parece grande demais. Mas nós queremos ir. Nós queremos ir. Nós vamos. Conte conosco. Nós ultrapassamos, Senhor. Não mais as nossas sementes serão roubadas. Não mais nós seremos impedidos de liberarmos esta geração, Senhor. E
nós vamos continuar levando filhos a receberem o DNA do teu reino, a marca de filhos, Senhor. Sou eu, somos nós, é cada um de nós a pessoa certa para cumprir os teus desígnios, os teus propósitos. As costureiras, as domésticas, os lixeiros, Senhor. O Senhor tem um propósito, Senhor, para aqueles que ninguém vê, para aqueles que ninguém está enxergando, Senhor. Senhor, nós queremos receber os negócios, os comandos que o Senhor tem, projetos específicos que o Senhor tem para confiar nas nossas mãos. Conte conosco, Senhor. Conte conosco, Senhor. Faça conosco. Não vamos nos esconder atrás da religião. Não vamos nos esconder atrás do se Deus quiser. Não. Nós vamos avançar naquilo que o Senhor já nos confiou, porque conhecemos o Senhor e queremos prosseguir em conhecê-lo, Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor liberou sobre nós não ficará retido. Não ficará retido. Aquilo que o Senhor liberou sobre nós não ficará retido. Outros filhos virão a Ti através de nós. Outros filhos se renderão a Ti. Muitas coisas nos impediram de avançar. Muitos sentimentos, muitas emoções, muitas perdas, dores e traumas. Mas hoje nós estamos indo além. Nós estamos indo além. Ouvimos o Senhor nos dizer, que nos libera, que nos autoriza, 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 para termos o entendimento, homens de sabedoria, homens que trazem solução da parte de Deus, aonde estão plantados, aonde estão inseridos, homens de sabedoria, homens sábios para falar, homens sábios para ensinar, homens com discernimento, que trazem a direção do Pai, que trazem a liberação do entendimento e da voz do Pai. Mulheres virtuosas, mulheres que reconhecem quem o Pai é e apresentam o Pai com a identidade que Ele tem. Ele é Pai, mas Ele é como um Pai. Ele é Pai, mas Ele é como um Pai. Mulheres liberadas do seu destino de serem auxiliadoras, de serem Déboras nesta geração. Mulheres com estratégias do céu, que não querem ocupar o lugar do homem, que trazem a palavra certa, o conselho certo, a direção certa. Mulheres que, como Débora, levantam outras mulheres, mulheres que levantam outras mulheres dentro das suas casas. Já eis que estão lutando com o inimigo no meio da família. Mulheres que trazem a estratégia de Deus para vencer o inimigo no ambiente da família. O homem está fora de casa, mas a Jael está dentro, atenta, olhando para o Senhor, e não perderá tempo de enfiar uma estaca na cabeça do inimigo. Mulheres posicionadas, homens e mulheres de influência, o Pai nos autoriza,
continue. É hora de você continuar liberando a vida de Deus, a vida de Cristo Jesus. Novas ideias, coisas que você nunca fez, coises que você nunca fez, coisas que você nunca fez, que você nunca imaginou. O Senhor tem para nós. O Senhor está nos liberando para isso. O Senhor está nos liberando para esse tempo. O Senhor está nos dizendo: eu te libero, eu te adoro, eu te autorizo. Sim, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por nos permitir viver e cumprir o seu propósito, Senhor. Hoje, Senhor, nós saímos do lugar onde nós estávamos. Hoje, Senhor, nós transpomos as barreiras invisíveis que nos bloqueavam, que nos impediam, Senhor. E nós decidimos confiar em Ti e ir além, Pai, e viver a Sua autorização para viver e para cumprir os Teus planos e propósitos, a despeito do que aconteceu na nossa história, a despeito do que aconteceu na nossa vida. O Seu depósito será investido. Nós vamos investir, vamos permanecer firmes e fiéis, mas vamos investir tudo, vamos investir tudo, vamos investir tudo, porque o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. Conte conosco, conte conosco. Faça através de nós, faça através de nós, faça através de nós, em nome de Jesus. Faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer. Ele diga: faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer. Eu quero terminar esse tempo, mas existem pessoas aqui que sabem que já deveriam estar vivendo uma estação diferente da que está vivendo agora. Tem gente aqui que sabe que o Senhor já tinha liberado você para estar num lugar diferente do que você está hoje. E o Senhor está falando com você agora. Você pensa que o seu tempo acabou, a sua oportunidade cessou, mas o Senhor é aquele que é capaz de restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O Senhor restitui o tempo, o Senhor restitui os anos. Vem para a vida, vem para a vida, vem para o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, em nome de Jesus. Nesta hora, pela ação do Espírito Santo, nós olhamos para o trono que se move em todas as direções, o trono que aponta para todas as direções e que regula o tempo e as estações, o trono que direciona e regula o tempo e as estações. E nós declaramos um ajuste do tempo de Deus. Alinha a sua vida ao Senhor, alinha a sua vida à palavra do Senhor, alinha a sua vida como filho amado, como filho amado. Ele não tem um plano B para você, Ele tem um plano A para você, e Ele está disposto a cumprir este plano sobre você. Senhor, ajusta as engrenagens, traz o tempo da sua existência, Senhor, sobre as nossas vidas. Traz o tempo da sua existência sobre as nossas vidas, Senhor. Traz o tempo
está em quem Tu és, para que vivamos os Teus planos e os Teus propósitos. Ouve o meu clamor. Sim, Senhor. Fala pra mim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Fala pra mim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O coração materno de Deus que libera a voz do Pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, o coração materno de Deus que libera a voz do Pai, que libera a voz do Pai. Você é meu filho amado, você é a minha filha amada. Eu tenho planos para você. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Eu tenho planos para você. Eu tenho planos para você, diz o Senhor. Não enterraremos nada. Eu oro para que o Espírito Santo, ainda nessa noite, mostre para você os talentos que você enterrou, com medo de viver os planos e os propósitos do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo mostre para você os talentos que estão enterrados. E você vai cavar, você vai cavar, você vai cavar. Porque a palavra diz que quando nós cavamos poço, pode não ter som de chuva, pode não ter vento de chuva, pode não ter barulho de chuva, mas vai chover e os poços serão cheios, 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 cheios das águas do Espírito. Arrependa-se, peça perdão para o Senhor, desencave estes talentos e se deixe ser cheio para transbordar aonde o Senhor te colocar.